Voltamos aqui, começando, né, na verdade, o nosso programa, gente, para falar hoje sobre um tema muito interessante. A gente vai conhecer a Telema. Você já ouviu falar sobre o assunto? A gente teve pessoas que popularizaram muito, né, e que lidavam com a Telema, que conheciam a Telema, Raul Seixas, Paulo Coelho também popularizou muito aí em um dos seus livros, mas muita gente não conhece. O pessoal do meio esotérico, ligado à magia, já ouviu falar, em algum momento já pesquisou sobre, mas assim, a galera aí de um modo geral, o grande público não conhece o assunto. Então a gente trouxe ela, que é estudiosa, né, conhece a Telema, pratica também e vai falar um pouquinho a respeito. Vocês já viram a mãe Aline aqui no programa falando de Quimbanda, Umbanda e Candomblé, mas hoje o assunto é outro, Telema. Ela pratica magia e conhece aí várias artes ocultistas. Está aqui com a gente a Aline Gomes, bom dia. Bom dia, Edu. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia a todo mundo. Meu amor, vamos falar sobre Telema. Primeiro, você pratica Telema. Pratico Telema e outras ordens esotéricas, mas hoje nós vamos falar especificamente de Telema. Claro que por ser uma ordem ocultista, nós vamos falar o que é permitido ser falado, porque tem certas coisas das ordens que ficam dentro das ordens para quem faz parte daquela ordem. Restritas a quem vive a iniciação. Exatamente. Aliás, existe uma iniciação em Telema também? Alguns telemitas teimam em dizer que não, mas sim, existe iniciação em Telema. É que assim, Telema, na realidade, ela foi reformulada, é uma ordem que já existia, ela foi reformulada por Aleister Crowley. Não tem como falar de Telema sem falar de Aleister Crowley primeiro, que foi um grande mago ocultista, que na realidade o Aleister, ele veio da ordem AA e da Otton, né? E aí ele vem, Aleister, ele recebe a missão de trazer o novo Aeon, a nova era. Que aí ele reformula Telema, que já existia, né? Mas Telema, ela precisa ser reformulada para a nova era, que é o que Aleister Crowley vem fazer. A palavra Telema significa vontade, né? E Telema fala muito sobre a conexão com a nossa própria vontade. Com a sua felicidade, com o ser feliz. Telema diz, faz o que tu queres, pois é o dono de toda a lei. O amor é a lei. Qual é a lei? É o amor. Qual amor? O seu amor. Você se interiorizar. Você está dentro da sua verdade. Você está dentro da sua liberdade. Você está dentro do seu contentamento. E isso choca as pessoas, né? Porque numa sociedade cristã, a gente aprende assim, vamos fazer para o próximo. Só que antes de você fazer pelo próximo, você tem que fazer por você. Porque se você não estiver bem com você, se você não estiver contente com você, você não vai praticar o bem, vamos falar na linguagem, o bem para você, muito menos para o próximo, né? Porque pessoas infelizes vão sempre querer a infelicidade do outro, porque não tem nem a felicidade de si próprio. E é engraçado como é difícil, né, gente, esse jogo de equilíbrio entre fazer por você e também pelo outro. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que ou elas fazem muito pelo outro e elas acabam sendo displicentes com elas mesmas, sempre se pondo em segundo lugar e colocando o outro em primeiro, ou tem gente que é muito egoísta e que está olhando só ali, né, tudo que é bom para si. E esse jogo de equilíbrio, ele é um pouco difícil. Mas assim, a Telema em si vai falar então sobre a necessidade da gente se conectar com os nossos próprios desejos, com a nossa própria vontade, com aquilo que é bom e importante pra gente, é isso? Assim, as pessoas banalizaram muito o Telema e colocaram o Telema num patamar onde ela acaba sendo mal vista para as pessoas que sabem sobre o Telema no exterior, não no interior. Então, quando o Aleister Crowley dita a lei de Telema, faz o que tu queres, pois é o todo da lei, a sua lei, a lei é o amor, é isso que ele vem dizer. É isso que vem trazer o novo Aeon, porque na época muita coisa era recriminada. E as pessoas, na realidade, vamos pôr assim, o egoísta só faz para si mesmo. Mas será que ele faz para si mesmo ou será que ele faz pelos outros? Como assim o egoísta faz para si mesmo
e agora ele faz pelos outros? Porque até o egoísta, se ele é egoísta, ele está vivendo a lei dos outros, não a lei dele. Tá, Né? entendi. E também tem uma coisa, né? A gente fazer o exercício de se conectar com a própria vontade, no sentido até de refletir. Isso que eu estou querendo para mim, é eu que estou querendo de fato? Ou de repente eu estou com valores da comunidade, da sociedade, das pessoas que me falaram que é importante eu conseguir determinada coisa, de repente, às vezes até por status, gente. Às vezes você não quer necessariamente aquele carro não vai fazer uma grande mudança na sua vida, às vezes você nem usa carro e você deseja ter um carrão, né? E você mal dirige, né? Não tem essa necessidade, trabalha em casa, home office, pouco sai, né? Essa casa grande que as pessoas idealizam, eu preciso dela, ou de repente eu sou sozinho, para que tanto espaço, não vou usufruir. Essa casa de praia, né, ou de campo, é uma necessidade minha, ou eu aprendi que, né, a pessoa bem-sucedida, ela tem que ter... Eu acho que essas reflexões todas, né, isso que eu estou estudando, eu quero estudar de verdade, ou me falaram que é uma profissão que está em alta e que eu vou ganhar dinheiro com ela? É porque assim, Edu, tem muito a ilusão de que Telema é só magia, né? Telema mexe muito com magia, com rituais, mexe, mas a magia maior, primeiro ela acontece dentro de você. Tanto que em Telema se medita muito. Por quê? Para você descobrir a sua lei, para você descobrir o que é melhor para você, você tem que estar uno com você. Você tem que estar interiorizado. Porque a sociedade, o exterior, ele mexe, sempre mexeu muito com a gente, desde quando a gente era um feto dentro da barriga da mãe da gente. Então, Crowler, dentro da lei de Telema, ele aplica muito a meditação. Ele fala com que você fique mais interior, que você fique mais com a mente calada, para que você sinta o que você realmente quer, né? E as pessoas têm uma visão toda torta. Ah, não, o Telema é meter o louco no... Ai, pode falar isso? Pode. Desculpa. Não tem problema. É na magia, no mundo magístico, é nisso daqui? Não. O foco de Telema é você se encontrar. E o você se encontrar pode demorar anos, pode ser que seja na outra reencarnação, né? Mas a maior magia que você tem para fazer é o com você mesmo. Em Telema entra Tantra, né? E as pessoas não entendem o Tantra. Quem sabe de Tantra? Tantra é orgia, o Tantra é sair transando com um, com o outro. Não. São trocas de energias vitais. Porque o sexo nada mais é que o quê? Troca de energias vitais. Tá, tem gente que coloca brutalidade, coloca desrespeito. Isso para mim, vamos falar assim, ó, entre fazer amor e só transar. Dentro de Telema existe uma entrega muito grande através do Tantra, né? Que é diferente do que as pessoas comparam com orgia, porque a mente está acostumada em orgia, e não a entrega, e não o contentamento, e não o conhecer o outro através do corpo dele, e não sentir o outro. Então, isso também está dentro de Telema. Tantra também está dentro de Telema. A gente, voltando ao assunto da vontade, né? É engraçado que às vezes a gente vê pessoas que são extremamente bem-sucedidas naquilo que elas estão fazendo, mas elas não se sentem plenas, completas, realizadas ou felizes com aquilo. Então, de repente, tem o dinheiro, tem a glória, tem a fama, mas a pessoa ainda sente que está faltando alguma coisa. Aí a importância da gente entender qual é a nossa própria vontade, porque às vezes a gente pode ser bem-sucedido com outras coisas, mas a gente vai sentir que ainda está faltando um pedaço, né? É como diz aquele ditado, né? O dinheiro não traz felicidade, mas ele manda comprar. Mas será que o que o dinheiro manda comprar é o que te deixa feliz? Tem um milionário, vamos dar um exemplo. Tem um milionário, ele tem um carro do ano, ele tem o carro, mas ele quer andar de bicicleta. Só que se ele sai de bicicleta na rua, o que os outros vão falar? Né? Ele é milionário, está andando de bicicleta. Então, cadê ele? Cadê a vontade dele? Outro exemplo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, eu tenho vontade de comer um hambúrguer com um copo de refrigerante. Essa é a minha vontade. Será que essa é a sua vontade? E o seu corpo?
Você não vai cuidar do seu corpo? Porque se você ficar comendo fast food o tempo inteiro, você vai acabar com o seu corpo. Então, como que você vai viver o dia de amanhã se você está todo detonado? Então, você tem que pensar também no que vai fazer bem para você. E não só no que vai te dar prazer naquela hora. Um prazer momentâneo, né? Porque as pessoas, elas prestam muita atenção no prazer daquela hora, mas esquece, e o depois? Você vai ficar doente? Vai viver doente? Porque a sua mente, olha a diferença da mente com você mesmo. Porque a sua mente quer viver aquele prazer. Então, o Telema vai além do que as pessoas podem imaginar. O que eu estava vendo que muitos telemitas dizem também, né, falam, sobre a importância da gente refletir, né, sobre o que de fato é adequado para a gente, né, vai fazer a gente feliz, né, e a gente conseguir, então, tirar o que é influência do meio, né, das pessoas, dos outros, da mídia, e a gente conseguir pensar, então, aquilo que de fato nos dá uma sensação de preenchimento, e que daí quando a gente se banca naquilo, né, e você faz, e você diz não, né, porque você não vai fazer para agradar o outro, uma coisa que você não quer, então você começa a se impor, a resposta começa a vir do universo, né, na nossa vida, de um modo geral, e as coisas vão se transformando fora também, né, quando a gente vai reafirmando a nossa vontade, né? Falar de Telema é uma coisa muito perigosa, porque quando a gente fala, não faz a tua vontade é o todo da lei, aí tem pessoas que fazem assim, então não me interessa um relacionamento, não me interessa a vontade do outro, se o outro quiser é assim e acabou. Ninguém está falando para você se pedrificar, para você... E nem passar por cima, né, das pessoas. Nem passar por cima. Nem ser tóxico, né, para poder fazer sua vontade acontecer. Exatamente. Isso, você falou uma coisa legal. Às vezes as pessoas, hoje em dia, acham que é tóxico fazer só a vontade do outro, ficar em cima do outro, tudo isso. Às vezes o tóxico é você ser duro com você, ser duro com o outro. Eu já conheci telemita que é assim, vai fazer o que eu quero, é a minha vontade e pronto, acabou. Eu vou fazer o que eu quero, é a minha vontade e pronto, acabou. Eu não tô nem aí com você, sabe? Não é isso. Você está uno com o outro também é ser telemita. Você estar em conjunto com o outro também é ser telemita. É que às vezes as pessoas levam tudo muito ao pé da letra e elas não entendem que você pode fazer a sua vontade sem você ser negativo com o próximo, sem você prejudicar a pessoa, sem você ser grosseiro, sem você ser ignorante. Às vezes a pessoa fala, durante tanto tempo eu fiz a vontade do outro, né? Do cônjuge, dos filhos, agora que eu descobri Telema, eu vou fazer a minha vontade. Aí sai sendo grosso, estúpido, né? Não vou fazer o almoço hoje, se quiser o que tem, pega lá, né? Aquilo que tem na geladeira, se vira, porque agora eu vou fazer a minha vontade, agora eu vou focar em mim, e tudo bem a gente focar em nós, mas o que eu estou dizendo assim de um modo simplista é que às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, elas saem prejudicando os relacionamentos, sendo que dá para ela focar na própria vontade dela, sem ser estúpida, sem ser tóxica, sem ser ignorante. Aleister Crowley era casado e ele reformulou Telema. Ele era casado e ele assim, ele se completava vendo a esposa completa. Tanto que, assim, a sacerdotisa Escarlate, entrando em sacerdotisa Escarlate, entrando na pessoa Escarlate, dele era a mulher dele. Então, assim, ele era, como que eu vou dizer, as pessoas não contam isso, mas Crowley era um Dom Juan para a esposa dele, né? E muitas pessoas criticavam isso. Mas ele se contentava, o ser dele se contentava em ver aquela mulher feliz, em satisfazer aquela mulher. Então, por que eu estou falando isso? Para justamente frisar aquilo que você falou. Não é para você ser ignorante, não é para você ser arrogante, não, a gente tem que saber dosar. A magia maior entre duas pessoas, falando dentro de Telema, em faz o que tu queres, é você saber dosar aquilo que você está fazendo. Você pode ser fiel à sua vontade, ao seu desejo, sem você causar dor e incômodo ao outro, né? Tendo empatia, sororidade, né? Eu acho que é por aí.
Agora, galera, a gente tem aqui, falando em sacerdotisa escarlate, vamos entrar um pouco nesse assunto, acho que tem imagem aí, se tiver, podemos soltar, tá? Aqui, mulher escarlate. O que seria sacerdotisa escarlate? Nós vamos falar no geral, tá? Nós vamos falar na mulher escarlate. A mulher escarlate é aquela que não é presa à sociedade. É aquela que não faz a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é aquela que só ficava cozinhando. Ó, a mulher submissa, né? A Não mulher faz o submissa. arquétipo da mulher submissa. Isso entra o novo Aion, que o Crowler implantou dentro de Telema. A mulher escarlate é aquela que faz a vontade própria, independente se vão gostar, se não vão gostar. É aquela que sai, que vai trabalhar, que vai cuidar dos filhos sem precisar de uma presença masculina por trás. Porque ainda nos tempos de hoje existe muito isso, né? Aquelas mulheres que apanham, que não põem a boca no mundo, que não falam o que tem que falar. Isso daí não é a mulher escarlate. A mulher escarlate é a mulher independente. É a mulher que não tem medo de amanhã ser vista como uma prostituta. Porque na boca de muita gente, a mulher que faz, que acontece, que vai, que conquista, leva o nome do quê? De mulher vagabunda. Ela é vista de uma forma ruim, né? Pelos outros. E na verdade ela tem que estar bem com ela, né? Ela está sendo fiel à vontade dela, ao desejo dela, né? E principalmente nos períodos mais antigos, o machismo, o patriarcado, né? Que ainda hoje é forte, era muito mais, né? Então, aí a importância, né, acredito eu, da mulher escarlate, desse pensamento para romper essas barreiras, né? Que é aí que surge Babalon, né? Tá. Que é a deusa de dentro de Telema, é Babalon. Hoje em dia, já se fala que Babalon é uma das faces de Lilith, tá? Eu vou dar uma observação. Em algumas bruxarias, homem se cultua Lilith. Por que eu tô falando isso? Para eu voltar lá na Babalon. Eu sou da bruxaria ancestral, eu sou uma sacerdotisa da bruxaria ancestral. E na minha bruxaria, não estou falando que a bruxaria dos outros está errada, na minha bruxaria, homem não se cultua Lilith. É uma imagem extremamente feminina, uma energia extremamente feminina, onde homem não se cultua ela. Ah, mas eu sou homossexual, tem algum problema de eu cultuar Lilith? Na minha bruxaria teria. Por quê? Porque você pode ser homossexual, mas você nasceu homem. Então, na minha bruxaria, por que eu falo assim? Para não ofender as eras das outras bruxarias, das outras sacerdotisas, dos outros magos. Eu falo assim para não ofender, porque a gente não é dono da verdade absoluta, né? Então, a gente não pode impor regras para os outros. A gente impõe as regras que é passado dentro do culto a qual a gente domina. Então, Lilith, na minha sacerdote, no meu clã, não é cultuado por homem. Porém, Babalon é uma das faces de Lilith. Sendo uma das faces de Lilith, para Babalon, homem cultua Babalon, né? Então, a Babalon, ela te traz a sua soberania, independente da sua opção sexual, que hoje em dia ainda tem-se muito preconceito com isso, por mais que as pessoas falam que não. Então, Babalon é uma deusa aonde ela te traz a liberdade, aonde ela trabalha a liberdade dentro de você, independente de qualquer coisa, aonde você pode fazer o que você quiser, como você quiser, desde que seja a sua lei. Então é comum em Telema o culto a Babalon. É. Tá. A gente tem imagens também, Raul Seixas, inclusive, foi um dos grandes divulgadores também, né, da Telema. Sim, Raul Seixas. Tanto que ele tem... Esqueci o nome da música agora. Mas Sociedade Alternativa. Tá. Sociedade Alternativa, para quem escuta ela até o final, tem até um show do Raul Seixas, onde ele fala a lei de Telema, onde ele fala, você é o dono da sua lei, você é o dono do todo. Então, Raul Seixas, junto com outras pessoas aí da mídia, né? Até você falou o nome do outro, eu esqueci. Paulo Coelho. Paulo Coelho, escritor. O Paulo Coelho.
eles praticavam Telema, eles trouxeram Telema. Só que, como o Raul Seixas, no final, ele acabou se envolvendo muito com droga, essas coisas, ele deu uma banalizada em Telema, né? Ele ultrapassou um pouco os limites, aí misturou umas coisas, mas tanto que ele estava criando a cidade, a sociedade alternativa. A gente vai falar mais sobre isso já já. Galera, vamos fazer um rápido intervalo, já já tem mais Bom Astral falando sobre Telema e atendimentos com a mãe Aline também, é rapidinho, não sai daí.